Olá, crianças! Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma lição? E vocês, estão acompanhando as lições que nós estamos fazendo? Quem aí está orando para nós podermos voltar logo com as escolinhas, com a aula, com o culto infantil? Eu tô orando. Você aí em casa tá orando? Temos que pedir a Deus para abençoar e logo tudo voltar ao normal. O que vocês acham? Vamos orar juntos? Vocês sabiam que na Bíblia fala que se nós pedirmos em oração, com fé, acreditando, Deus opera, Deus faz. Vamos orar? Ah, muito bem! Olha só, oração. Hoje nós vamos falar de oração também. Você ora na sua casa? Você sabe o que é oração? A oração é o momento em que nós falamos com Deus. Nós oramos, fechamos nossos olhos e dobramos os joelhos e falamos com Deus. Na oração, a gente diz para Deus como Ele é maravilhoso. Nós agradecemos pelo dia, pela nossa saúde, por tudo de legal que acontece pela nossa vida. A gente também na oração pede perdão, perdão a Deus pelas coisas ruins que nós fizemos. Quando a gente falou aquela mentirinha, sabe quando a gente desobedeceu o papai e a mamãe? Se fez alguma coisa errada, na hora da oração, a gente pede perdão e se arrepende. Porque você se lembra, tudo que a gente faz de errado vai dando manchinha no coração. E quando a gente ora e pede a Deus perdão, Ele limpa e o nosso coração fica limpinho de novo. Na oração também nós pedimos a Deus coisas que nós precisamos, coisas importantes, igual a gente pode pedir a Ele para dar saúde, para curar alguém que esteja dodói. Pede a Deus coisas que nós queremos pelo alimento. Pede a Deus também para a aulinha voltar. É aí que a gente fala com Deus. E a oração tem que ser com reverência. Tem que ter comportamento. Não pode ficar brincando na hora da oração. É um momento muito especial. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que orava muito, todos os dias, sem cessar. Sabe de quem que nós vamos falar hoje? Daniel. Daniel. Opa, nós já falamos de Daniel. Vocês se lembram da aulinha de Daniel? Qual foi a aulinha mesmo? Daniel e seus amigos não se contaminaram, vocês lembram? Eles se alimentaram por 10 dias de legumes e água e se tornaram os jovens mais fortes. E nós vimos outra aula dos amigos de Daniel. Vocês se lembram? Que eles não adoraram a estátua, eles só adoraram a Deus. Foram lançados na fornalha de fogo, mas o anjo do Senhor guardou e nada aconteceu com eles. Olha quantas aulas do livro de Daniel! E hoje nós vamos estudar mais uma lição, uma coisa que aconteceu na vida do profeta Daniel, um servo do Senhor. Quem aí é servo do Senhor? Eu sou serva do Senhor. E você ora? Daniel, pessoal, orava. E Daniel nunca ficava com preguiça. Orava todo dia. Sabe quantas vezes que ele orava? 3 vezes. Eu imagino pelo menos 3 vezes. E não era rapidinho, não. Eu imagino que orava muito. A oração era muito importante na vida de Daniel. E por isso que coisas tão boas aconteciam com ele, porque ele estava o tempo todo ali, conectado com Deus.
Na oração nós estamos assim, ó, juntinhos de Deus. E ele orava todos os dias, sem cessar. Daniel, pessoal, ele era tão abençoado que Deus fez com que ele crescesse lá diante do reino. E ele tinha um cargo de confiança diante do rei. Ele era muito usado pelo Senhor e tudo que ele fazia era muito bem feito. Acabou que ele se tornou um dos melhores e as outras pessoas que trabalhavam para o rei ficaram com inveja de como Daniel era bom. E eles resolveram criar um plano para tentar destruir Daniel. Mas Daniel não fazia nada de errado, eles não achavam nada de errado que Daniel fazia. A única coisa que eles viram que Daniel fazia todo dia era o quê? Orar. E aí eles bolaram um plano. Esses homens maus foram até o rei e convenceram ele a criar um decreto, uma lei, que não poderia ninguém poderia quebrar essa lei. E essa lei era que, durante 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus, somente ao rei. Daniel teria que parar de orar a Deus. Todos teriam que parar de orar a Deus. Só poderiam orar ao rei. Pode orar ao rei, pessoal? A gente só deve orar a quem? A Deus. E sabe o que aconteceria se essa pessoa orasse a Deus? Ela seria lançada na cova dos leões. Um lugar cheio de leões. Quem orasse a Deus seria lançado na cova dos leões. Meu Deus, os leões iam acabar comendo a pessoa. Leões famintos. Vocês imaginam? Bom, pessoal, vocês acham que Daniel deixou de orar a Deus? E aí, os homens maus fizeram com que o rei decretasse a lei, e a lei foi decretada. Qualquer um que orasse a Deus seria lançado na cova dos leões. Mesmo assim, Daniel continuou orando a Deus. E aí os homens maus contaram para o rei que Daniel tinha feito. Mas o rei gostava muito de Daniel. O rei não queria lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele já tinha decretado a lei e ela não poderia ser quebrada. Então o rei teve que pegar e mandar prender Daniel. Mandou que prendessem Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o rei sabia que Daniel servia a Deus. E durante toda a noite que Daniel ficou ali na cova dos leões, o rei estava tão triste que ele ficou sem comer nada e desejando que o Deus de Daniel salvasse a vida dele. Pessoal, os leões da cova eram leões famintos, cheios de fome. Quando Daniel foi jogado lá, o que será que aconteceu com Daniel? Vocês imaginam? Nada aconteceu com Daniel. Deus mandou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões. Eles ficaram mansinhos, não fizeram nenhum mal a Daniel e ele passou a noite toda tranquila. Quando o rei viu que começou um novo dia, ele logo foi atrás e foi ver como Daniel estava,
morrendo de medo de Daniel ter morrido, eu imagino. Quando chegou lá e ele viu, Daniel estava vivo e os leões, ó, com a boquinha fechada. Quem é que tinha fechado a boca dos leões? O anjo de Deus que Deus enviou para guardar a vida de Daniel. Ele chamou Daniel para fora e os homens maus que quiseram destruir Daniel foram todos lançados na cova dos leões, porque foi o castigo pelo mal que eles fizeram contra o servo do Senhor. E o rei decretou que todos deveriam tremer diante do Deus de Daniel, deveriam reconhecer que o Deus de Daniel é um Deus que salva as vidas. Ele disse que o Deus de Daniel era um Deus que salvou a vida dele contra os leões. O Deus de Daniel é o Deus a quem nós oramos todos os dias. É o nosso Deus. E assim como ele salvou Daniel, ele salva a sua vida e a minha vida também. Ele nos ama e ele é maravilhoso. Opera milagres indescritíveis. Viram só? Vocês aprenderam? Na Bíblia tem um versículo lá em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 12 também. O finalzinho do versículo, sabe como é que fala? Não parem de orar. Na Bíblia, o que é a Bíblia mesmo? A palavra de Deus. Deus fala, não parem de orar. Deus nos criou e quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Daniel não parou de orar, mesmo correndo o risco de morrer com os leões. E Deus guardou a sua vida. Nada aconteceu com Daniel. Você e eu também não vamos parar de orar. A Bíblia e a oração são as nossas armas. Nós somos soldados do Senhor. Não devemos parar de orar nunca. Vocês aprenderam? Quem que foi o profeta da lição de hoje? Daniel. E Daniel tinha que parar de orar. Ele parou? Não parou. E por isso ele foi lançado na cova dos ursos? Não, tia Lina, não dos ursos, não. Na cova dos leões. E algo aconteceu? Nada aconteceu, porque o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Glória a Deus! Vamos falar juntos? Glória a Deus! Amém! Crianças, vocês aprenderam? Gostei de ver. E vocês, vamos orar para Deus acabar com tudo de ruim e poder voltar logo às nossas aulinhas? Vamos, porque nós somos soldados que não param de orar, não é mesmo? Ah, muito bem! Vamos cantar aquele corinho de ler a Bíblia e fazer a oração? Porque eu quero todo mundo com ele, ó, na ponta da língua. Então vamos. Vamos orar com Daniel e ler a Bíblia também? Então, leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Então, como é que é?
Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, crescer, crescer. Muito bem, vamos nos despedir, crianças? Última perguntinha, quantas vezes mesmo que a Bíblia fala que Daniel orava? 1, 2, 3 vezes. Orava, vamos orar? Vamos orar para nos despedir? Então feche os seus olhinhos aí em casa, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada pelas nossas vidas e por esta lição. Fala, Senhor, aos nossos corações. Abençoa a nossa família e a nossa nação. Em nome de Jesus, amém. Um beijão e até mais, crianças. Tchauzinho.